RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. No ar, o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas em outubro do ano passado apontam que a confiança da população no Poder Judiciário é de apenas 24%. O resultado faz parte da pesquisa Índice de Confiança na Justiça, promovida pela instituição. Cinco anos atrás, a confiança era de 34%. Portanto, nesse período, a confiança do brasileiro no sistema diminuiu 10 pontos percentuais. De acordo com a pesquisa, o fator decisivo para esse resultado seria a demora com que o Judiciário resolve casos. Assim como a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, incluído pela primeira vez na avaliação em 2017, teve os mesmos 24% de confiança da população. A explicação para este desempenho se deu pela exposição do órgão na mídia envolvendo principalmente episódios políticos. Com os recentes acontecimentos, existe alguma possibilidade de a imagem do Judiciário mudar neste ano? Para debater o tema, recebemos e agradecemos a presença do advogado assessor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências Sociais, Daniel Abreu, do cientista político Benedito Tadeu César e do professor de Direito Constitucional e doutor em Direito do Estado, Marcelo Schenck Duque. A sua participação é essencial no programa. Envie a sua pergunta, a sua dúvida através do WhatsApp, pelo telefone, pelo número 99815-9990. Quer que seu comentário apareça na tela? Envie mensagens através do Facebook /RDC Digital e do Twitter, escrevendo seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Bom, a credibilidade das instituições brasileiras, ela está arranhada, não apenas do Judiciário, mas o Judiciário chama atenção. 24% é um índice de confiança muito baixo para um poder tão importante, né, para o Brasil. E eu acho que eu começaria, talvez, com o professor Benedito, fazendo uma discriminação. Existe o sistema, né, da justiça brasileira, existe a Corte Constitucional, a Corte Suprema, né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação desses dados de 24% de confiança do sistema judiciário e da nossa Corte Suprema. Bom, primeiro, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui com essa bancada tão seleta e simpática. Aliás, nós ficamos conversando antes e é muito bom a gente estar aqui e poder conversar de uma maneira amigável e descontraída, né? Principalmente no momento que a gente vive, né? Quer dizer, que é um momento de muita tensão política e um momento de, eu diria, de deterioração das instituições públicas brasileiras de maneira geral, né? Quer dizer, nós estamos atravessando uma crise que é uma crise econômica, em primeiro momento, política, mas também é uma crise ética, moral e institucional, né? Algum tempo atrás a gente fazia essas pesquisas e verificava e constatava o seguinte, que o prestígio dos políticos, né, e do Congresso Nacional era muito baixo. Eu me lembro de uma pesquisa que o colega que fez a pesquisa, que é de Brasília, fazia uma comparação com a credibilidade do jogo do bicho. E ele dizia, olha, as instituições políticas brasileiras, principalmente o Congresso Nacional, é menos confiável para a população que o jogo do bicho. Isso há 10 anos atrás. Hoje, o Judiciário parece que está indo para o mesmo caminho, né? E, pior do que isso, a Suprema Corte, né? O STF está indo para o mesmo caminho. Eu acho que nós chegamos a um momento em que o Judiciário brasileiro, pelo menos aquele setor, aquele segmento que hegemoniza o setor judiciário brasileiro, o sistema judiciário brasileiro, fez tantas trapalhadas políticas, não é? E se interferiu em assuntos que não lhe dizem respeito, tá?
numa postura de iluminados políticos. Entende? Quer dizer, incorporaram uma concepção moralista que eu acho que só tem paralelo na extrema-direita norte-americana. Tá? Com um punitivismo assim, exacerbado e transgredindo as próprias normas constitucionais, né? As normas que o Poder Judiciário teria que fazer cumprir. Isso tem feito com que a população, de uma maneira acelerada, passe a descrer do Poder Judiciário. Tá? E isso é uma coisa muito perigosa. Quer dizer, quando a população deixa de descrer do sistema político, né? E deixa de descrer do sistema judiciário, tá? A gente está à beira do caos. Né? Eu acho que nós estamos, está se preparando tudo, nós estamos sentados num barril de pólvora. Tá? A crise econômica tem avançado, né? As pessoas estão cada vez mais desalentadas. Nós temos, se a gente for considerar aquelas pessoas que é exatamente o termo desalentado, aqueles que desistiram de procurar emprego, nós temos hoje 20 e tantos milhões de brasileiros. Tá? Os dados oficiais dizem que nós temos 14 milhões de desempregados, mas eles desconsideram aqueles que desistiram de procurar emprego. Isso faz com que essas pessoas não tenham perspectiva de futuro. Né? A nossa juventude tem como perspectiva sair do país. Nós voltamos a cerca de 15, 20 anos atrás. Eu tenho filhos que saíram do Brasil e depois voltaram. E hoje a juventude tem como perspectiva abandonar o país. Eu, sinceramente, não sei para onde nós caminhamos. Nós vamos ter eleições agora, no mês que vem. É um quadro que está completamente conturbado. Hoje, o Comitê de Direitos Humanos da ONU baixou uma resolução que vincula, né, o governo brasileiro, o Brasil é signatário desse acordo internacional, portanto, ele é obrigado a cumprir. E o Comitê de Direitos Humanos da ONU exige que o Brasil aceite a candidatura a Lula e que dê a ele todas as condições para fazer campanha e participar dos debates. Tá? Eu vi entrevistas hoje, vi no noticiário, e o noticiário diz que isso não é obrigatório. Né? Quer dizer, isso é uma interpretação esdrúxula da lei. Tá? Quer dizer, um acordo internacional vincula e obriga um país a cumprir. Tá? Eu não sei o que o judiciário brasileiro vai fazer, né, diante dessa situação. Se ele não cumprir, ele vai, a credibilidade vai cair mais ainda. A gente vai entrar mais adiante nessa questão eleitoral especificamente, professor. Professor Marcelo, eu gostaria, só pegando o gancho aqui do que o professor Benedito falou, essa questão dessas trapalhadas que o professor falou que o judiciário vem cometendo. Me parece que o professor está se referindo à Corte Suprema. Né? Eu pergunto, o senhor acha que... Desculpe, mas não só, né? Exatamente, essa é a minha pergunta para o professor Marcelo. O senhor acha que essas trapalhadas, elas estão disseminadas no sistema judiciário? Até porque, segundo a pesquisa da FGV, o sistema judiciário, de uma maneira geral, ele está comprometido, está com baixa credibilidade em função da demora da justiça. Tá. Inicialmente, então, muito obrigado pelo convite. Eu saúdo os meus colegas de debate, saúdo os nossos telespectadores. E, de fato, essa crise das instituições, em particular do Poder Judiciário, ela vem ganhando intensidade nos últimos anos, em função principalmente de um aspecto que você levantou, que é a exposição sem precedentes do Poder Judiciário. Existem vários fatores que contribuem para isso, mas nós podemos, ao longo das últimas décadas, pelo menos, identificar um certo escalonamento nessa crise. Se nós formos à década passada, o que justificava as eventuais crises ao Poder Judiciário não era necessariamente a exposição dos órgãos de cúpula, até porque tempos atrás não havia sequer TV Justiça. O que mais se reclamava era a questão da dificuldade de acesso à justiça,
que é um assunto que ainda preocupa muitos nós. A justiça ainda é cara no Brasil, as defensorias públicas ainda não têm a capacidade de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Então, a justiça sempre teve mais ou menos um enquadramento e uma questão que acabava excluindo os necessitados e servia, digamos assim, de amparo às pessoas que de fato poderiam pagar bons advogados, ter acesso aos tribunais. Então, essa era uma crítica que sempre foi feita, aliado ao fato de que os processos demoram muito, uma questão de organização e procedimento. À medida que nós entramos no alvorecer do novo século, uma questão começou a se destacar, que é a exposição dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário e, em particular, do Supremo Tribunal Federal. Muito contribui para isso, na minha opinião, a questão da TV Justiça, que, se por um lado ela abre a transparência do Poder Judiciário, tornando as sessões públicas, são transmitidas ao vivo, etc. Por outro lado, ela contribui para a exposição do tribunal, à medida que aquelas discussões que todos nós assistimos no plenário, muitas vezes com um tom de rispidez acima do que se poderia tolerar num tribunal, acaba ofuscando a questão principal, que é o mérito das decisões. Veja que numa sessão turbulenta do Supremo, onde há um bate-boca entre ministros, a população parece estar mais preocupada em função do pano de fundo dessas discussões do que do mérito das decisões propriamente ditas. Ou seja, são vários fatores que acabam expondo o Supremo Tribunal Federal. Na linha do que o meu colega, o professor Benedito, falou, o Poder Judiciário brasileiro passou nos anos passados, digamos 4, 5 anos atrás, com uma intensidade incomparável, a sofrer dois tipos de fenômeno. O primeiro é o da judicialização da política. O que caracteriza a judicialização da política? É usar os tribunais, e em particular o Supremo Tribunal Federal, por critérios de jurisdição, para reverter decisões tomadas no seio do Poder Legislativo. É o que costuma se falar de terceiro tempo, né? Quando se sofre uma derrota política, costuma-se recorrer ao Poder Judiciário para tentar reverter a decisão. Então, se leva a política para o tribunal. Então, isso gera esse fenômeno da judicialização da política, o que de bom também não tem nada, porque as discussões na esfera política possuem uma racionalidade muito distinta das discussões judiciais, embora pontos de contato existam. E um segundo fenômeno que também tem sido nocivo à credibilidade dessas instituições é a politização da justiça, que é quando se colocam nos órgãos de cúpula juízes, ministros, enfim, por critérios político-partidários, ideológicos, que acabam se substituindo, em princípio, aos critérios técnicos. Então, se nós juntarmos tudo isso, vejam, a questão da demora da prestação jurisdicional, que é um tema antigo, a questão da dificuldade do acesso à justiça, que priva muitos da efetiva prestação jurisdicional, a questão da judicialização das políticas, da politização da justiça e principalmente essa exposição que tem sido potencializada pelas transmissões ao vivo das sessões, nós inegavelmente acabamos tendo um cenário de degradação da imagem do Poder Judiciário, que, por certo, não é nada bom. Um país precisa de um judiciário forte, mas, acima de tudo, de um judiciário funcional, que atue dentro dos exatos limites da Constituição Federal. E, infelizmente, não é sempre o que nós temos visto no caso brasileiro. Doutor Daniel, em relação à questão da justiça eleitoral, né? Estamos no ano de eleição, né? Num momento em que a população desconfia do judiciário. Está desconfiando do sistema eleitoral? Está desconfiando das urnas? Vitor, boa noite aos professores, Benedito, professor Marcelo, a audiência. Eu sou um pouco mais otimista, professor Benedito, e me alinho em boa medida ao que o professor Marcelo expôs. Eu acho que a justiça eleitoral é um capítulo à parte no Poder Judiciário, ela tem características bastante próprias no que diz respeito, inclusive, à prestação jurisdicional, também administra eleições e é uma parcela bastante importante do debate. Em relação a esse fenômeno que todos nós estamos notando de uma crise de credibilidade do Poder Judiciário, e é inegável que
de certa maneira, esse retrato está estampado. Eu concordo, me alinho muito à exposição do professor Marcelo, no sentido de que, nos últimos 15 anos, mais especificamente, a criação da TV Justiça, professor, eu concordo plenamente com o senhor na medida em que, aos 11 de agosto de 2002, se não me engano, foi ao ar o primeiro programa da TV Justiça. Isso tem 16 anos, fez 16 anos sábado passado. Eu penso que se nós fizermos um recorte temporal dos 30 anos de Constituição, desses 30, mais ou menos 15 com TV Justiça e sem TV Justiça, é claro que qualquer instituição, qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha a imagem super exposta de um momento para outro, de um período curto para outro, que 15 anos, do ponto de vista institucional, é um período curto, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem mais de 100 anos. É claro que vai haver um primeiro momento, e esse primeiro momento eu entendo como esses 15, 20 anos, um primeiro momento de uma certa tensão de credibilidade. Por quê? Porque o imaginário da sociedade não correspondia ao que algumas transmissões da TV Justiça trouxeram nesses 15 anos. Então, hoje a gente tem, e para o bem e para o mal, eu acho que tem efeitos benéficos, professores, porque nós temos um povo brasileiro hoje que tem os 11 ministros, o nome dos 11 ministros praticamente na ponta da língua, como teria os 11 jogadores da seleção. Então, se acostumou em rodas de bar a gente tratar o ministro Gilmar Mendes por Gilmar, o ministro Dias Toffoli como Toffoli. Isso faz parte, sim, de uma democratização no inconsciente coletivo da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Mas também, ao alçar esses magistrados a uma condição de notoriedade para fora dos autos, de uma condição de subcelebridade ou às vezes até de celebridade, claro que traz uma certa decepção que a gente às vezes encontra inclusive no discurso de alguns ministros mais antigos. Com frequência o ministro Marco Aurélio de Mello fala que o tribunal perdeu liturgia ou que perdeu formalismos, né? Nós temos aí história recente, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa, por determinadas questões lá da ação penal 470, teve a sua figura alçada à condição de celebridade, com adesão massiva de apoio popular, enfim. Também são homens, né? Todos os magistrados, o magistrado é, antes de tudo, um ser humano, e é claro que há algum tipo de ocorrência que pode trazer também essa superexposição, uma espécie de fissura entre aquilo que a sociedade brasileira idealizava como cúpula do judiciário, fazendo esse recorte bem específico nos órgãos de cúpula, Vitor. Assim, então, os tribunais superiores e especialmente o Supremo Tribunal Federal. Houve essa fissura que eu acho que repercute nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de índice baixo, de 1/4 de crença, né, popular no Supremo Tribunal Federal. O que me parece é que, um pouco mais otimista, para baixo não vai. Eu acho que, eu acredito muito que esse entrecorte institucional de, o judiciário se aproximar em termos de aprovação às outras instituições, Poder Legislativo, Poder Executivo, é um passo natural, né, dessa exposição do judiciário, e que eu acho que os próximos capítulos talvez possam tender exatamente a uma democratização do judiciário e uma compreensão maior da sociedade de como o judiciário funciona. Professor Benedito, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa questão da exposição do judiciário, da exposição do Tribunal Superior e também entrando numa questão que o professor Marcelo comentou, caráter jurídico-político do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, né? E já também entrando na questão da composição do STF. Bom, eu me perdoe, mas eu discordo da opinião dos dois colegas. Eu não acredito que o fato de serem televisionadas as sessões do STF
tenham levado ao descrédito. Seria o mesmo que nós dissemos que dá transparência às coisas, né, fazem com que as pessoas desacreditem nelas. Tá? Quer dizer, se a coisa não funciona bem, as pessoas percebem e, obviamente, elas perdem a credibilidade. Né? Quer dizer, então, não é porque você expôs, é porque a coisa já não era boa mesmo. Né? E quando ela foi exposta, bom, as pessoas perceberam que aquilo não podia ter credibilidade. Eu concordo que a busca de notoriedade contribuiu muito para isso. Tá? Tanto o ministro... bom, eu não vou nominar os ministros, né? As pessoas têm acompanhado, eles fazem questão de estar no noticiário, né? E isso realmente expôs as mazelas. Mas isso não atinge só a Suprema Corte, tá? Quer dizer, nós assistimos um episódio deprimente agora, há 15, 20 dias atrás, com aquele final de semana onde, né, o desembargador de plantão aqui no TRF4 concedeu uma liminar a um preso, tá? Candidato a presidente da República, né? Não vou entrar no mérito da decisão dele, até porque eu não sou do sistema judiciário, não tenho informação para isso, mas sei que uma decisão de um desembargador plantonista não pode ser contestada nem pelo presidente do tribunal e muito menos por um juiz de primeira instância. O que nós vimos é que, né, um juiz que não tinha jurisdição mais sobre o caso, em férias, tá? Interferiu no processo, fizeram determinações telefônicas, veja, quer dizer, o juiz tem que falar nos autos, né? E hoje nós estamos vendo que os juízes, desembargadores e ministros do Supremo se manifestam a todo momento na imprensa e através do WhatsApp e através de ligações telefônicas, quer dizer, isso é uma subversão total dos ritos do sistema. Tá? Há juízes que participam, né, de cerimônias públicas junto com aqueles que ele terá que julgar e recebe prêmios por isso. Tá? Quer dizer, a coisa virou me perdoem, mas virou um grande circo. Tá? É normal que a população descrê, né, passe a descrer de um poder que passe a adotar esse tipo de comportamento. A questão da judicialização, não é isso que tu me perguntas? Não, eu estava perguntando em relação à questão do caráter jurídico, político do Supremo, né? Sim. E da escolha, da forma de escolha, né? Do modelo. Né? Olha, a Suprema Corte Brasileira, o STF, né, na verdade a gente fala Suprema Corte, mas não é a Suprema Corte, né? Quer dizer, ele não tem as atribuições que tem, por exemplo, a Suprema Corte norte-americana, mas o Superior Tribunal Federal, a composição dele, não é de pessoas que devem ter notório saber e que são indicados pelo Executivo, pelo chefe do Executivo Federal. Né? E ele passa por uma sabatina e por uma aprovação ou não do Senado Federal. Isso dentro do princípio, né, que é a base do sistema democrático contemporâneo, que é o equilíbrio dos poderes. Né? Os poderes são independentes entre si, eles devem se fiscalizar mutuamente, mas eles têm que ter também uma harmonia entre eles. É preciso que haja um sistema de pesos, né, e contrapesos e de regulação recíproca. É por isso que há esse sistema de indicação. Há várias propostas de alteração da composição do Supremo. Nós tivemos uma emenda constitucional recentemente, durante o governo Dilma, com medo de que, né, da maioria congressual, de que ela pudesse indicar a maioria dos ministros do Supremo, colocando um limite de idade, né? Ou, na verdade, acho que aumentando o limite. De 5 anos, de 70 para 75. Apelidada de PEC da Bengala. Né? Exatamente para que ela não pudesse indicar outros ministros.
Bom, isso é um exemplo de casuísmo, né? Quer dizer, você não pode legislar em cima das circunstâncias do momento. Sempre que se faz isso, se cria problema. No Brasil, a gente tem feito isso muito frequentemente, tem feito isso quase sempre com relação às questões da violência, né? Quer dizer, quando tem um crime que tem uma grande repercussão, então se aumentam as penas, né, em cima, né, daquele tipo de crime e tal. Isso sempre, né, essa coisa de decisões tomadas de afogadilho nunca são boas, né? Quer dizer, a pressa nunca é boa conselheira. Agora há uma série de propostas aí de alteração da composição do Supremo. Eu, na verdade, não vejo grande problema na composição atual do Supremo. Eu acho que é necessário, sim, que os membros do Supremo sejam indicados pela Presidência da República, tá? Que sejam sabatinados pelo Senado. Aliás, é uma das poucas atribuições, né, exclusivas do Senado, que o Senado não cumpre. Né? Quer dizer, normalmente a sabatina é simplesmente o carimbo. Né? Depois eles reclamam daquilo que eles mesmos autorizaram. Né? Então, na verdade, né, o foco aqui hoje é o sistema judicial, né? Mas é aquilo que eu disse no início. Eu acho que nós estamos num momento de uma disruptura institucional no país. Entende? Quer dizer, as coisas podem ir para qualquer lado. Né? Tu disseste que acha que as coisas não pioram. Eu acho que tem uma expressão que diz o seguinte: poço não tem fundo. Entende? As coisas sempre podem piorar. Olha o sapão no fundo do poço. Pois é, entende? Eu temo que a gente esteja num momento desse, sabe? As coisas podem ir para qualquer lado. Quer dizer, pode tanto, né, a gente ter um encaminhamento, se chega a um ponto tal e que as pessoas percebam, né, que é preciso dar uma parada de arrumação, né, e se reverta essa irracionalidade jurídica, essas posturas que têm sido adotadas nos últimos... O judiciário brasileiro está impregnado de uma visão punitivista, né, achando que se prender todo mundo, tá, e se cortar na verdade, é fazer um nivelamento por baixo. Para a gente ter uma ideia, hoje, cerca de 1/4 dos presos políticos brasileiros, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Nós somos o 5º país em população do mundo e nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. 1/4 dos presos políticos brasileiros, tá, que são mais de 600 mil, tá, estão presos sem sequer haja processo contra eles. São presos provisórios. E o que está se tentando, desculpe, mas só para concluir o raciocínio, o que está se tentando fazer, o que o judiciário está tentando fazer é nivelar por baixo. Entende? Quer dizer, é encarcerar, retirar direitos políticos e de cidadania de pessoas antes de que haja a conclusão dos processos. Nós voltamos depois do intervalo, nós voltamos a esse assunto. O Cruzando das Conversas vai a um breve intervalo, nós já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre a credibilidade do judiciário brasileiro. Mande essa sua pergunta através do WhatsApp, número 998159990. Quer que o seu comentário apareça na tela? Envie a mensagem através do Facebook /RDC-TV Digital e do Twitter. Escreva seu comentário acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Professor Marcelo, eu queria voltar ao tema do professor Benedito. O outro bloco, ele falou sobre essa questão do número excessivo de presos que estão sem processo, né? Que estão presos sem processo, é isso, né, professor? Mas o senhor comentou. E do caráter punitivista da justiça brasileira. O senhor concorda com essa posição, essa opinião do professor Benedito? Certo. Eu concordo, claro, que há um número excessivo de presos provisórios em função daquilo que falávamos há pouco, né? A justiça no Brasil, infelizmente, ainda não tem o ritmo que dela se espera.
Mas é bom lembrar também que o Brasil, infelizmente, isso é um dado que ninguém tem prazer de comentar, é um país onde a criminalidade, o rol de condutas criminosas é muito alto. E isso, claro, tem motivos sociológicos, sociais, e não é o momento de entrar nessa questão. Ou seja, eu custo acreditar que grande parte das pessoas que sofrem processos são necessariamente inocentes. O que se pode discutir é que quando os processos acabam demorando mais do que devem, isso pode fomentar injustiças. Então, são dois problemas. Há um excesso de condutas delituosas no país, de todas as formas, mas há também uma demora excessiva na condução desses processos, que em alguns casos produz, de fato, injustiças. Então, são dois problemas distintos. Quanto à questão institucional, que o professor comentava agora há pouco, eu gostaria de dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, na condição de guarda da Constituição, que é o papel que a Constituição lhe reserva, é uma das instituições de maior importância no país, se não a de mais importância. Vamos ficar no raciocínio médio, que é uma instituição fundamental. Isso significa que ninguém ganha quando o Supremo Tribunal Federal está com a sua imagem abalada ou com o seu funcionamento prejudicado. A cidadania exige que haja um dever de colaboração com o Supremo Tribunal Federal, assim como os demais poderes constituídos. Então, tudo que puder ser feito para aprimorar o funcionamento dessa instituição fundamental na República, não se deve medir esforços. A questão é que, nesse período de degradação institucional, política, principalmente que o Brasil passa, nós precisamos de uma verdadeira reforma institucional. E quando se trata de uma reforma institucional, a ordem da reforma faz toda a diferença. O grande problema no Brasil é que, por força de decisões equivocadas em nível constitucional, e isso começa desde o advento da República, lá nos idos de 1891, nós criamos uma dificuldade sempre crescente no país de separar instituições de Estado e de governo. Estado e governo são coisas que jamais se misturam. O problema é que o arranjo institucional brasileiro tem contribuído para que haja justamente uma mistura em instituições de Estado e de governo. Para o telespectador entender de uma forma mais simples, o Estado traduz aquilo que une toda a sociedade, acima das nossas diferenças ideológicas, partidárias, religiosas, ou seja, quais forem os fatores que provocam essa clivagem social. Por isso o Estado é permanente. Governos, ao contrário, são provisórios, são transitórios, porque expressam uma ideologia que conquistou as urnas num processo democrático. No momento em que você transporta ideologias, preferências partidárias, políticas, religiosas ou de qualquer outra natureza para dentro dos órgãos de Estado, como os tribunais, as polícias, as forças armadas, surge um problema de difícil equacionamento. O que significa que, nesse esforço de qualificar o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos, talvez como ponto de partida, isso eu discuto muito com os meus alunos na universidade, é encarar o Supremo Tribunal Federal o quanto antes como uma verdadeira instituição de Estado e lhe fornecer os arranjos para que possa desenvolver a sua função. Uma das coisas que eu proporia, se pudesse, seria uma emenda constitucional para retirar o Supremo Tribunal Federal de Brasília. O exemplo alemão é o melhor possível. Aliás, o Tribunal Constitucional Federal alemão é considerado o mais respeitável tribunal constitucional do mundo, seja do ponto de vista da qualidade das suas decisões, quanto do funcionamento propriamente dito. O Tribunal Constitucional Federal alemão não fica em Berlim, que é a capital da Alemanha, como os nossos telespectadores sabem. Fica numa cidade bem ao sul, distante, justamente por quê? Para evitar o contato com a política. Quanto mais longe um tribunal tiver do poder executivo e do poder legislativo, inclusive do ponto da separação física, menor a influência desses poderes. O que compromete, de certa forma, essa imagem do Supremo Tribunal Federal, o professor Benedito levantava há pouco, essa questão da proximidade de ministros com políticos, são jantares, com vescotes, com fraternizações. Por melhores que sejam as intenções, por amor ao debate, isso não pega bem. Então, essa separação física já traria um bom resultado. A segunda coisa que eu julgo fundamental, e isso passa por essas emendas constitucionais que estão tramitando no Congresso Nacional, é propor não apenas o critério de nomeação dos ministros, mas principalmente conferir aos ministros um mandato fixo de atuação. Isso eu julgo fundamental.
Atualmente, o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal é vitalício, o que significa que, após a nomeação e investidura no cargo, o ministro ou a ministra permanece lá até completar 75 anos de idade, como conversávamos agora há pouco, independentemente do tempo em que ingressou na magistratura do Supremo Tribunal Federal. Isso, no meu sentir, não é bom. Por ser uma função que demanda muita exposição, muita responsabilidade, isso acaba, de certa forma, pessoalizando muito as decisões. Alguém poderia comentar, como de fato fazem, mas, professor Marcelo, a Suprema Corte Americana, que também é um exemplo de corte constitucional, lá os juízes são vitalícios e com agravante, lá não tem nem aposentadoria compulsória, o que significa que nos Estados Unidos, se um juiz tiver saúde até os 100 anos, se considere apto, ele permanece no cargo. Mas nós não podemos confundir alho com bugalhos. A questão é que a Suprema Corte Americana, em anos atribulados, julga cerca de 100 processos por ano, enquanto que o Supremo Tribunal Federal julga mais de 400 mil. E por quê? Porque a Constituição americana, ao contrário da Constituição brasileira, é uma Constituição extremamente sintética, com pouquíssimos artigos. O que significa que os assuntos constitucionais nos Estados Unidos são mínimos, o que torna o perfil daquele tribunal muito diferente do perfil do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Enquanto aqui o Supremo Tribunal Federal é uma corte em incessante e constante trabalho, já que os assuntos constitucionais brasileiros são máximos. Caso o telespectador não saiba, nossa Constituição possui nada mais, nada menos do que 250 artigos, que são subdivididos em uma centena de incisos, alíneas, parágrafos, ou seja, é difícil achar um assunto social que não esteja representado na Constituição Federal, o que acaba automaticamente transferindo ao Supremo Tribunal Federal uma série de competências e a necessidade de intervenções constantes. Então, aliado a essa questão, o Supremo sempre tendo que se manifestar sobre vários assuntos da nação, com mandatos vitalícios dos seus juízes, provoca uma exposição desnecessária e um desgaste até mesmo pessoal. Então, essa oxigenação, ao se atribuir mandatos para juiz do Supremo, algo em torno de 12 anos, 10 anos, quem sabe, seria uma questão muito razoável. E, finalmente, eu também acho que o critério de nomeação deveria sair exclusivamente das mãos do chefe do Poder Executivo, que no Brasil, como se sabe, é chefe de governo, chefe de Estado e chefe da administração. Eu creio que uma participação, uma competência concorrente seja a melhor solução. Nem que se trabalhe parte indicada pelo Congresso Nacional, parte pelo chefe do Poder Executivo e talvez parte indicada pelo próprio Poder Judiciário com participação da OAB. Talvez uma combinação de critérios pudesse oxigenar melhor e democratizar mais a participação. E também seria necessário, por que não, um enxugamento das competências do Supremo Tribunal Federal. E por que eu digo isso? Vejam, quando o Supremo Tribunal Federal exerce uma jurisdição em assuntos tipicamente constitucionais, como a interpretação do alcance de direitos fundamentais, etc., nós costumamos não criticar as decisões, porque o Supremo costuma dar boas decisões. Veja o caso do reconhecimento das uniões homoafetivas, do reconhecimento da liberdade de expressão, assunto tão caro a você, da DPF 130, dentre outros. Divulgação de biografias não autorizadas, ou seja, quando as liberdades fundamentais estão em jogo, a interpretação dos direitos fundamentais estão em jogo, o Supremo costuma, sim, dar decisões muito produtivas. Agora, quando o Supremo começa a se intrometer em assuntos de natureza tipicamente penal, que não condizem com a natureza precípua de um tribunal constitucional, e o fazem por força de uma interpretação da Constituição, que atribui competências em sede de habeas corpus, por exemplo, ao Supremo, aí as decisões passam a contar com a crítica massiva da sociedade. E por quê? Porque se trata de um campo que não é da natureza de uma corte constitucional. Então, esse enxugamento de competências do Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal Federal contribuiria, no meu sentir, para qualificar essa importante decisão, retirá-la dos holofotes e talvez destravar o país, evitando um pouco essa politização da justiça e essa judicialização da política em igual grau. Eu queria passar a palavra para o doutor Daniel. Tem uma pergunta para ele aqui no telespectador. Eu só queria esclarecer uma coisa, professor. Quando o senhor fala das competências do Supremo e o excesso de competências, a questão tem uma crítica
crítica que tem se feito com uma certa frequência é a questão do excesso de recursos, né? Sim. Que é o STF como um tribunal recursal, o que não deveria ser. Isso, é mais ou menos isso que o senhor está comentando também dentro dessa sua posição de tirar atribuições do STF? Também isso, mas não exclusivamente. Não apenas isso. Porque, veja, rapidamente, no momento em que a Constituição confere ao Supremo Tribunal Federal a competência para julgar um habeas corpus, ela não está dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem competência para se substituir na apreciação da prova de um juiz de primeira ou segunda instância. O que está dizendo é que o Supremo pode e deve julgar um habeas corpus quando notar que o juiz de primeira ou segunda instância feriram dispositivos constitucionais Perfeito. Na apreciação da prova. Então, Perfeito. é um conjunto de fatores. Perfeito. Doutor Daniel, eu tenho uma pergunta, telespectador, aqui encaminhada para o senhor, tá? O Ricardo Souza. Eu vou ler a pergunta como está aqui. O índice de rejeição, ele está se referindo ao índice de rejeição da justiça, não está estaria ligado, né, ao ativismo judiciário e ao papel do TSE que faz resoluções para regular as eleições? São ingredientes. Agradeço ao questionamento do Ricardo e claro que o que acontece e fazendo um resgate do que o professor Marcelo acabou de falar com ótimas sugestões, professor. O Brasil, no pós-Constituição 88, ele se tornou um ambiente muito fértil para a judicialização da política. Esse ambiente ele é composto por uma Carta Constitucional, uma Constituição bastante generosa do ponto de vista dos direitos fundamentais, dos direitos sociais. Em alguns dados também é assunto para outro programa, mas em alguns momentos demasiado generosa, criando expectativas às vezes utópicas na sociedade do que uma democracia jovem como a nossa, praticamente da idade da Constituição, poderia fazer pela sociedade em poucos anos, em 3 décadas. Esse arranjo institucional de nomeações também é um ambiente para isso. E vamos deixar claro, eu até não vejo, professor Marcelo, com tanto defeito a judicialização da política. Alex Tocqueville, chegando no Democracia na América, ele relata isso. Chegando aos Estados Unidos, ele ficou surpreso e em determinada passagem do livro ele refere: não há questão política que não passe pela caneta de um juiz nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque a época da visita de Tocqueville aos Estados Unidos era também uma democracia bastante jovem, pouco sedimentada, e é natural que os espaços de poder comecem a ser preenchidos conforme demandados. Uma das grandes questões desse terreno fértil brasileiro para a judicialização, e daí sim eu costumo tratar como primos, que daí eu já não tenho tanto gosto, a judicialização da política, a politização da justiça e o ativismo judicial são primos com efeitos mais deletérios do que a judicialização em si. A judicialização muitas vezes é o atendimento, o judiciário só age quando provocado, e nós estamos num país que com um pouco mais de 200 milhões de habitantes tem mais de 100 milhões de demandas. Então eu brinco, faço um exagero aqui, mas um poder judiciário que alcance um índice de 50% de satisfação, ele já está atingindo um ótimo índice, porque todo mundo que entra numa ação, um lado ganha, o outro lado perde. Ora, então, um judiciário que conseguir 50% de aprovação, ele já é um judiciário que conseguiu o máximo que ele pode conseguir de aprovação num país. Claro que é uma brincadeira, é um exagero, mas a gente tem que entender que esse judicionado que, numa carta constitucional que traz a reboque dessa carta, códigos que dão, leis ordinárias que dão direitos bastante generosos. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro até hoje tem 25 anos, um pouco mais. É um dos melhores do mundo e trouxe direitos. Nós poderíamos também discutir a legislação trabalhista, enfim. Mas há todo esse manancial, esse espaço para um fortalecimento, uma hipertrofia do Poder Judiciário sem precedentes nas jovens democracias. A judicialização da política é um fenômeno bastante comum, natural até das jovens democracias. Ele aconteceu especialmente nas democracias ocidentais no pós-guerra, pós-segunda guerra. Todos os países que instituíam constituições, criavam constituições
com uma ampla carta de direitos fundamentais, acabavam tendo, nas primeiras décadas, essa hipertrofia do judiciário para o bem e para o mal. E eu acho que essa é a vez do Brasil. Por isso que eu sou um pouco mais otimista, achando que esse é o nosso momento, né? Nós tivemos outros países, por exemplo, Constituição bastante democrática de Portugal, da década de 70. Portugal passou por isso no início, final dos anos 80, início dos anos 90, época da Operação Mãos Limpas na Itália, que também criou fraturas bastante fortes na sociedade italiana à época, mas foram superadas. Eu tenho essa esperança de que esse contexto da judicialização, que é natural, é absolutamente natural que ele ocorra, ele seja menos informado pela politização da justiça e pelo ativismo judicial, de maneira que o judiciário encontre um ponto ótimo nas próximas décadas. Quanto à questão, tem uma função bastante específica do TSE, que é exatamente essa de certo modo, legislativa. O que ocorre? A legislação eleitoral, ela tem bases gerais para as eleições e para o funcionamento dos partidos políticos. A partir disso, a cada eleição, as municipais, como houve em 2016, e as gerais, agora em 2018, o tribunal edita essas resoluções para afinar, para sintonizar um pouco mais a conduta de partidos e de candidatos para as eleições. É, sim, uma função bastante atípica, mas é uma exceção, Ricardo, enfim, colegas de debate, é uma exceção que só confirma a regra. Ela se dá em um assunto bastante determinado. Pode haver em uma ou outra resolução do TSE pontos que a gente pode concordar ou não, um certo extrapolamento da competência, mas é certo que ela se dá de uma maneira muito localizada e ela é excepcional, né? Confirmando que a atividade jurisdicional é a predominante na justiça eleitoral, inclusive. Professor Benedito, essa questão da judicialização, né? Judicialização, leia-se quando o judiciário ele cumpre o papel que seria do legislativo ou do executivo. Não sei se eu pode ser interpretado assim, vocês me corrijam, por favor. Exato. Vitor, assim, te interrompendo, lembrando que não é espontâneo, né? É uma característica do judiciário ser provocada. Então, como o professor falou no começo do programa, que o Senado carimba aquele sabatinado, ministro sabatinado, e depois reclama do atuar dele. Acontece um pouco isso na judicialização. Os players, né, os participantes, por exemplo, do processo eleitoral, com certa frequência, reclamam que a justiça eleitoral foi altamente interventiva, sem lembrar, contudo, que exatamente são eles os provocadores dessa intervenção. Batem as portas da justiça eleitoral e muitas vezes, porque metade dos que acessam o poder judiciário acabam derrotados, acabam também insatisfeitos pelo resultado em si mesmo. Pois é, professor, essa questão da judicialização, o senhor acha que tem esse caráter contingencial mesmo? Ou... Não, eu acho que o Daniel tem razão. As democracias jovens têm essa característica, né? E o Daniel é especialista nisso, ele tem uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, né? Não sou eu que vou contradizê-lo, pelo contrário. Não, que isso. Eu acho que ele tem toda a razão, né? Há uma tendência mesmo de que o Poder Judiciário assuma, né, um certo protagonismo, porque tem que se esclarecer regras, tem que dirimir contendas, entende? Quer dizer, mas o que me parece que ocorre hoje no Brasil é que a gente tem, vamos dizer assim, uma hipertrofia do Poder Judiciário. Tá? Quer dizer, ele está, né, muitas vezes, porque ele é assim acionado. Eu tenho dito aí em vários debates que eu tenho participado, eu sou chamado muitas vezes em sindicatos, em associações e tal, né? E eu digo, olha, quer dizer, muito da responsabilidade por essa situação é de cada um de nós. Entende? Quer dizer, muito, né, das lutas sociais deixaram de se dar no plano político e passaram ao longo dos últimos anos, a se dar no sistema judiciário. Quer dizer, você entra com uma ação e tal, entende? Quer dizer, em vez de... a luta social é desgastante, entende? Então, o sujeito se acomoda, entende? Não, eu entro com uma ação lá e daí resolve. Quer dizer, bom, né? Você muitas vezes escolhe o que planta. Terceiriza, né, professor? Pois é, né?
Mas eu acho que ao lado disso, quer dizer, nós temos sim essa questão, não é, que eu acho que é decorrente, né, desse fenômeno da judicialização, que é esse protagonismo exacerbado, né, essa politização da justiça. Tá? Quer dizer, eu andei fazendo algumas comparações logo que começou a crise política aí, em 2014. Me veio a lembrança, na verdade eu ouvi isso numa análise também televisiva, eu não me lembro o nome da pessoa, é um sociólogo, um cientista político, que foi inclusive assessor do Partido Republicano norte-americano, mas eu não me lembro o nome dele. E ele fazia um paralelo que me pareceu muito oportuno, depois eu desenvolvi isso. E eu vi que algumas pessoas, inclusive alguns cientistas políticos, têm caminhado por aí. Os integrantes, principalmente do Ministério Público, mas não só, também do Judiciário. Bom, primeiro, o Ministério Público é uma excepcionalidade no Brasil, né? Nós temos hoje 4 poderes, né? Quer dizer, o Ministério Público se transformou num 4º poder da República, porque ele é um poder e um poder que não está submetido, não é? Quer dizer, ele não se submete aos ritos do equilíbrio dos poderes, porque ele não tem nenhum contrapeso, tá? Mas parcela do Ministério Público e parcela do Judiciário brasileiro, esses que eu tenho denominado aí de segmento hegemônico, né, que hegemoniza, que controla esses poderes hoje, eles se imbuíram de um papel que me parece que é o mesmo papel que foi assumido por parcela das Forças Armadas na década de 30 e na década de 60 no Brasil. Tá? Os tenentes, né, que integravam o Exército Brasileiro na década de 30 tinham uma plena convicção de que eles eram salvadores da pátria. Eles tinham uma formação intelectual bastante boa, que os destacava do conjunto da população brasileira e tinha um projeto de país. Tá? Fizeram a Revolução de 30, colocaram Getúlio Vargas, que deu um salto nesse país. O Brasil deixou de ser uma fazendona, né, e passou a ser uma das maiores economias do mundo. Depois, em 64, eles... bom, nós tivemos vários, eu não vou detalhar aqui, né, mas o Getúlio foi deposto pelos mesmos que o colocaram lá e tal, né, mas tem várias questões aí. Mas depois você tem um golpe militar em 64, né, com as mesmas pessoas, só que daí eles já eram generais, tá, que acharam que tinham que corrigir os rumos da pátria. Tá? Fizeram muita bobagem, torturaram gente, mataram e tal. Mas uma coisa eles fizeram, eles mantiveram o padrão de desenvolvimento nacional. Tá? O Brasil cresceu muito e se tornou uma potência maior ainda do que era. Hoje nós temos um novo segmento que tem características semelhantes ao dos militares das décadas de 30 e 60, tá? Características sociais, intelectuais e tal, só que eles estão assumindo um papel ao inverso do que os segmentos das Forças Armadas fizeram ao longo da nossa história. Quer dizer, esses acontecimentos das décadas de 30 e 60 projetaram o Brasil em termos de desenvolvimento econômico e industrial. Tá? Hoje nós somos uma das maiores economias do mundo. Tá? O que está se fazendo hoje no país, em termos de consequências econômicas, é desastroso. Nós estamos entregando o país. Tá? Eu digo o seguinte, o que esse segmento do Poder Judiciário e do Ministério Público está fazendo são crimes de lesa pátria. Tá? Você está sendo entregue o petróleo do pré-sal, tá? É a maior reserva de petróleo do mundo hoje. Tá? Nós somos detentores da 4ª maior reserva de petróleo do mundo. Está sendo entregue a preço de banana. O Parque Industrial Brasileiro está passando por um processo de desindustrialização que não tem paralelo no mundo. E isso é consequência da crise que foi gerada por interferência, tá? É uma crise conjunta, interferência conjunta do parlamento, da mídia, da grande mídia hegemônica e do setor, do poder, do setor hegemônico, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Isso terá sérias consequências, isso vai ser cobrado historicamente. Eu quero lembrar você que está nos assistindo, você pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp
99815-9990. Quer que a sua pergunta apareça na tela? Mande a sua mensagem através do Facebook /RDC Digital ou pelo Twitter, escrevendo a sua mensagem lá, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. O Cruzando as Conversas vai fazer um breve intervalo, nós já voltamos, não saia daí. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre a credibilidade do judiciário brasileiro. Mande a sua pergunta através do WhatsApp 99815-9990. Quer que a sua pergunta apareça, o seu comentário apareça aí na tela, mande através do Facebook /RDC Digital ou pelo Twitter, escreva a sua mensagem, seu comentário, acrescente lá a hashtag Cruzando as Conversas. Eu gostaria de, nesse bloco, introduzir o assunto eleições, mas também assim, o STF agora em setembro assume, terá uma nova presidência, né? O ministro Dias Toffoli, e também acabou de assumir no TSE a ministra Rosa Weber, gaúcha Rosa Weber, que está com uma batata quentíssima na mão, né? Vai ter que coordenar a eleição talvez mais importante da história do Brasil. Nós falávamos aqui, né, que é uma eleição que vai definir aí os rumos do país. Talvez a mais judicializada da história, certamente. Exatamente. Então, professor Marcelo, acho que eu gostaria de iniciar então com o senhor. Qual a expectativa em relação à presidência do Dias Toffoli e à presidência Rosa Weber? Muito bem. Bom, vamos começar pela última. De fato, a ministra Weber tem um desafio hercúleo, gigantesco, que é conduzir um processo eleitoral num país de dimensões continentais que se encontra absolutamente dividido. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando, e as cicatrizes ficarão por um bom tempo, é essa divisão do país. Hoje em dia, o discurso político está muito impregnado por um discurso de ódio, fanáticos de todos os lados, e isso não contribui em absolutamente nada. Quando essa divisão, essa emoção exacerbada... Veja, a atividade política já é uma atividade emocional por excelência, mas quando se coloca nesse ingrediente emocional uma pitada de ódio, de fanatismo, a coisa só tende a piorar. Então, o desafio da ministra Rosa Weber não será fácil. É uma eleição marcada, o colega já dizia, por uma judicialização extrema, hoje tudo se contesta, é uma guerra de liminares, num minuto tudo pode mudar, então isso acaba desestabilizando o processo eleitoral. Eu confio toda a vida na competência da ministra Rosa, que é uma ministra muito discreta, uma ministra que não gosta de holofotes, e isso por si só é um bom sinal. Eu acho que ela tem todas as condições de se sair bem nesse dificílimo processo eleitoral do ano de 2018. No que tange a sucessão da presidência do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Dias Toffoli, isso é uma consequência natural, né? As pessoas falam muito, vai mudar a presidência do Supremo, mas sempre mudou. A presidência do Supremo, na condição de um órgão colegiado, é uma função cíclica. Eles ficam por um tempo e vão alternando, mas a composição do Supremo é a mesma. Então, eu acho que se mistifica muito o eventual poder de um presidente do Supremo. Claro, ele tem o poder de formar pauta de julgamentos, ou seja, adiantar determinados julgamentos, represar outros, mas a composição do Supremo, ao fim e ao cabo, continua a mesma. E se nós pararmos para pensar que os grandes assuntos relevantes que rendem as grandes polêmicas são decididas no plenário, um presidente do Supremo não pode muito, afinal, o seu voto é mais um dentre os 11 ministros. Então, eu acho que ainda é muito cedo para fazer qualquer especulação se nós teremos um período mais atribulado ou menos do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acho que a instituição, bem ou mal, acaba enquadrando determinadas condutas. Com isso, eu quero dizer que a coisa não vai ficar muito diferente do que está. Eu não vejo nenhum motivo para alarmismo pelo fato do ministro Toffoli assumir a presidência do Supremo. Afinal, tantos outros já exerceram essa função e vai ser apenas mais um dentro de uma instituição de suma relevância. Doutor Daniel. Concordo com o professor Marcelo. As eleições de 2018 se avizinham como as mais judicializadas da história, certamente, né? E daí até aqui aproveito o espaço, Vitor, assim, para fazer esse apelo à sociedade gaúcha, à sociedade brasileira, que também está aí no Facebook, está nas redes sociais.
mais do que nunca as redes sociais serão o palco pelo qual a sociedade brasileira vai poder avalizar ou reprovar o comportamento dos candidatos, né? Então, o apelo que eu faço aqui, né, humildemente, como servidor da Justiça Eleitoral, é que se valorizem os candidatos que venham com propostas, que se preocupem com as áreas como saúde, educação, segurança, nas suas propostas, nos seus discursos, que, exatamente como o professor Marcelo falou, que não contenham apenas a preocupação em desqualificar o adversário. De certa maneira, nós gaúchos temos uma tendência histórica, né? A polarização, desde os chimangos e dos maragatos, nós temos a grenalização das coisas aqui, historicamente, mas que seja feito de uma maneira leal, limpa, que haja o combate, a luta pelo bom combate, e que nas redes sociais, especialmente, o eleitor reflita e espelhe esse tipo de comportamento, que exponha suas ideias, que tenha consciência de que há ideias que não serão as mesmas que a dele, que respeite essas ideias dissonantes, as ideias contrárias, para que a gente possa exatamente chegar a um bom embate democrático e que não incentive exatamente comportamentos que possam redundar em ações judiciais, né? Então a gente volta mais ou menos ao ponto do bloco anterior, de que há uma sociedade que reclama muito da demora do judiciário, que reclama bastante dessa pulverização do judiciário como força de poder, que parece que o judiciário se intromete em tudo, mas vamos tentar evitar que o judiciário seja provocado por um adversário político, por um outro cabo eleitoral, por um candidato que se sentir ofendido, né, caluniado, por exemplo, numa rede social. A gente tem aí a pulverização, absolutamente imediata, né, de uma rede social, de uma declaração numa rede social, chega aos ouvidos, ao conhecimento de uma candidatura, de um candidato imediatamente. Então, que os eleitores usem esses veículos que são ótimos, né, para a veiculação das opiniões de uma maneira bastante consciente, evitando assim exatamente que o judiciário tenha tanto poder, que o judiciário não tenha que resolver tantas questões, que o judiciário não tenha que decidir tantas demandas, especialmente no campo político, na seara política. O professor Benedito falou muito bem. As lutas sociais, historicamente, elas demandam muito trabalho, né? Toda e qualquer ação afirmativa que se torne uma conquista social, uma conquista da sociedade, elas são fruto de muita luta, de muito sacrifício, de grupos importantes, de minorias que se mobilizam, que se engajam, e não será terceirizando, levando ao judiciário pequenas questões de ofensa ou de um debate mais acalorado que a gente vai resolver a questão do debate político. Então, um certo comedimento na propaganda eleitoral, nos termos que se usa ao se referir ao candidato A, ao candidato B, a exposição de ideias, a exposição de propostas, eu acho que vai fazer bem para o eleitor, fará bem para os candidatos também, sempre falando no que interessa ao país, que é melhorar áreas tão carentes como saúde, educação, segurança, e que, enfim, todos nós sabemos o que o país mais precisa. Professor Benedito, sua expectativa em relação a Dias Toffoli e Rosa Weber? Olha, antes disso, eu queria só pegar um gancho aqui com o Daniel. Eu acho, né, que você tem razão, né, nessa coisa da exacerbação aí das ações judiciais. Mas a gente precisa lembrar também o seguinte, que o judiciário é um meio civilizado de você resolver contendas, né? Quer dizer, se você não resolve as contendas pelo judiciário, você acaba partindo para a violência, né? Estudos demonstram, quanto mais, enfim, quando há um grau de pacificação social maior, menos ações há. Sim, exatamente por isso. Concordo. Exato. Entende? Então, o que nós precisamos é encontrar aí um ponto de equilíbrio. Né? Bom, com relação à expectativa, né, com as novas presidências, eu concordo com os colegas. Eu acho que a mudança faz parte, não é, da dinâmica dos dois tribunais, né? Há um período de mandato e há um rodízio, tá? O que eu acrescentaria é com relação ao poder de pauta dos presidentes,
Né? Veja que a atual presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, que você está assegurando, né, há meses, né, o julgamento do imbróglio aí com relação à possibilidade de prisão ou não, né, de alguém que condenado em segunda instância. Tá? Isso por quê? Porque isso envolve diretamente um candidato da presidente da República, né? E os prazos, né, a observância dos prazos com relação aos processos nos quais o ex-presidente Lula está envolvido, eles estão, são as coisas mais descabidas possíveis, né? Quer dizer, nós tivemos uma condenação relâmpago e nós tivemos no STF4 um processo do ex-presidente Lula, passou à frente de, se eu não me engano, 274 processos, tá? Para que ele fosse julgado em tempo recorde. Tá? Então, o prazo correu para que ele fosse condenado em segunda instância. O julgamento, né, dessa questão, que não diz respeito, né, especificamente ao ex-presidente Lula, mas tem reflexos sobre ele, está sendo contido pela presidente da casa, porque diz que isso implica, né, no processo eleitoral e não é possível autorização para que o ex-presidente concorra e participe dos debates e das atividades de campanha. Tá? Quer dizer, isso é uma postura que está dentro das competências da presidência, né? Mas é uma postura que deixa claro que que a presidência tem prerrogativas que às vezes são atropeladas, né, e que podem fazer com que as coisas tomem um rumo ou outro. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que se preocupar sempre. Né? Não vejo, né, nessa perspectiva. Veja, o que a gente pode esperar é que o novo presidente cumpra a pauta. Né? Quer dizer, faça com que os assuntos que estão pendentes entrem rapidamente em pauta. Até porque esse, especificamente, se ele já tivesse sido julgado, nós não estaríamos no imbróglio que nós estamos hoje. Né? Quer dizer, hoje, eu já falei aqui, né, no início do programa, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, emitiu uma deliberação que obriga o país a cumprir, né, exigindo que o ex-presidente Lula possa ser candidato a presidente da República e participar de todos os atos de campanha, mesmo preso, porque eles não estão contestando o fato de ele estar preso ou não, eles estão contestando a proibição de que ele participe das atividades sem que o julgamento tenha chegado à sua conclusão. Aliás, nesse sentido, eu queria só, professor Marcelo, devolver uma pergunta para o doutor Ricardo. Essa questão do que o professor Benedito falou em relação ao ex-presidente Lula. Tem a questão da prisão após condenação em segunda instância e tem a questão da ficha limpa em relação à inelegibilidade. E me parece que são duas coisas diferentes. Elas caminham juntas, mas elas são distintas. Inclusive, vai ser, falando em imbróglio, né, professor? A primeira batata quente que a ministra Rosa Weber pegou na mão é de decidir essa questão em relação à inelegibilidade do ex-presidente Lula. Né? Certamente. Vitor, o que acontece é fundamentalmente, a lei de inelegibilidade prevê lá, nas hipóteses de incidência dessa inelegibilidade, alguns casos. Né? E dentre eles está o que ocorreu com o presidente Lula no início do ano, que é a condenação, né, por decisão de tribunal, de um colegiado, né, que é como a lei 64, lei complementar 64, modificada pela lei complementar 135, trata o tema. Esse colegiado foi o TRF da 4ª Região e, bom, houve tudo que todos nós sabemos, que a sociedade acompanha bastante de perto. Agora, o pedido de registro foi realizado, o prazo terminou essa semana, o pedido de registro do ex-presidente Lula foi realizado e a relatoria cabe agora ao ministro Barroso, que também vem a compor agora recentemente
o TSE, na condição de vice-presidente ainda e incube a relatoria. A questão agora é que, como tudo que ocorre, todo pedido que ocorre perante o judiciário tem que dar uma resposta, né? Não é notória a situação do presidente Lula, enfim, né? Houve a gente está nesse ano, no decorrer desse ano, com essas questões, e o ministro Barroso vai responder ao pedido do Partido dos Trabalhadores no que diz respeito ao registro do candidato, né? Claro que ele vai analisar a situação do presidente Lula nesse aspecto principal, que é fato notório, incontroverso, que houve essa condenação em segundo grau. As nuances é que serão o desdobramento dos próximos dias, né? E, mais uma vez, talvez nós nos deparemos aí nos noticiários com fartas notícias de pedidos liminares aqui e acolá, fortificando ainda mais o judiciário, engrandecendo ainda mais a judicialização da política. Será, com certeza, a batata quente, para usar o termo que nós estamos usando, a primeira da presidência da ministra Rosa Weber. Aliás, professor Marcelo, em relação a essa questão, a gente fala muito, claro, obviamente, a principal candidatura majoritária do país, mas teve um episódio agora essa semana do ex-prefeito de Palmitinho, se eu não me engano, de Santa Catarina, que estava condenado em segunda instância por improbidade administrativa e entrou na justiça para conseguir a candidatura a deputado, acabou que conseguiu porque o prazo tinha vencido, né? Então, quer dizer, implica também em alterar outras candidaturas, né? Quer dizer, essa decisão ela vai ter um efeito em outras candidaturas também, não apenas essa que todo mundo olha por motivos óbvios. Você refere a um cenário que, infelizmente, tem sido a pauta do Poder Judiciário brasileiro, que é a questão da insegurança jurídica. Nós temos um poder só, mas uma pluralidade incontável de posicionamentos que acabam por originar condutas como essa que você descreve, horas permitindo, ora proibindo. Esse episódio que você se refere é de um candidato que conseguiu uma medida liminar, portanto uma decisão provisória no âmbito do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que está abaixo do Supremo Tribunal Federal e que não tem a mesma jurisdição do Tribunal Superior Eleitoral. É bom que se deixe isso bem claro. O que significa que o Tribunal Superior Eleitoral, na condição de tribunal vocacionado, ou seja, competente, apropriado para essa questão, pode ainda reverter essa decisão. É claro que a gente não pode perder de vista que quando se trata de uma candidatura presidencial, ainda mais envolvendo uma figura com o expoente do ex-presidente Lula, que é uma figura de grande apelo popular, que já foi presidente da República, o tratamento acaba sendo outro. Seja pela repercussão que isso gera, seja pelo cuidado na fundamentação. Então, eu não acredito que, do ponto de vista da interpretação da legislação vigente, que o ex-presidente Lula tenha sucesso no registro da sua candidatura. A tendência é que esse registro venha a ser indeferido por força da aplicação da lei da ficha limpa, que, diga-se de passagem, ele mesmo sancionou quando era presidente à época. Ou seja, é muito difícil que se reverta essa situação do ex-presidente. Agora, claro, baseado nessa questão de que o judiciário tem produzido decisões não necessariamente uniformes, tudo pode acontecer. Mas eu, sinceramente, não apostaria as minhas fichas no sucesso da candidatura do ex-presidente, ao menos nesse momento. É bom também consignar, o professor Benedito levantava essa questão, que existem duas discussões paralelas. Uma questão é quanto à possibilidade de se manter o ex-presidente preso enquanto o processo não termina, ou seja, antes do trânsito em julgado, que é uma decisão muito difícil do ponto de vista constitucional, uma decisão polêmica que coloca a interpretação da Constituição no limite dos limites e, portanto, é natural que ela tenha tanta polêmica, partidários a favor, partidários contra, isso é uma situação, mas outra situação é que a inelegibilidade decorre
como o colega falava agora há pouco, de uma condenação por órgão colegiado. O que significa, em bom português, ainda que o ex-presidente estivesse em liberdade, o registro da candidatura tenderia a ser indeferido, porque, bem ou mal, gostando ou não, há uma decisão de um tribunal de segunda instância confirmando a condenação, ainda que isso seja passível de revisão pelos tribunais superiores. Então, são duas discussões paralelas. Uma quanto à possibilidade de manter uma pessoa que ainda tem direito a recurso presa provisoriamente, e outra é a possibilidade de se admitir uma candidatura quando já há um juízo que confirma uma condenação criminal por um órgão colegiado, que é o que acontece em face do ex-presidente. Ok. Bom, nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu pediria, então, as considerações finais de cada um a respeito dessa questão, né, da credibilidade do judiciário, para onde nós vamos caminhar a partir de agora. Doutor Daniel, começaria com o senhor. Agradecendo o convite generoso de poder aqui, enfim, trocar ideia com colegas num debate tão rico e tão elevado, tentar fechar a minha participação com um otimismo, né, de que as instituições e as nações, acima de tudo, são forjadas com o passar do tempo, né, e que, enfim, sociedades milenares diriam que a Revolução Francesa ainda seria cedo para se analisar os efeitos da Revolução Francesa. Eu penso que o Brasil é muito jovem, quer do ponto de vista institucional, desse entrechoque dos poderes judiciário, executivo e legislativo, exatamente porque de 85 para cá, especialmente, nós estamos vivendo um novo ambiente de relações institucionais. É claro que assusta, né? Nós temos volta e meia episódios que podem nos tirar um pouco a esperança de que pareça que não haverá uma melhora significativa nesse ambiente, mas eu acredito que sim, que esse amadurecimento, esse acomodamento das situações, ele pode ser feito, claro que dá trabalho, mas quem sabe para as próximas décadas, com amadurecimento, sugestões, a gente consegue, como o professor Marcelo trouxe ali várias sugestões de retirada do Supremo, por exemplo, de Brasília. É algo que nós só conseguimos constatar, o professor Marcelo, de uma maneira muito acurada, conseguiu ver isso, que não funciona, talvez, um tribunal dentro de um ambiente tão politizado. Então, daqui a pouco, é uma medida a ser tomada. Mas essa percepção e essas conclusões que nós chegamos, elas só podem ser realmente tomadas, a gente só consegue chegar a esse tipo de raciocínio com o passar do tempo. Professor Benedito, por favor, considerações finais. Olha, tem uma frase que aliás, o ex-presidente Collor usava, Collor de Mello usou durante o processo do impeachment dele, quer dizer, o tempo é o senhor da razão, né? Realmente nós vamos precisar de tempo para poder entender o que está acontecendo hoje, para que as coisas que estão em curso hoje sejam depuradas. Eu também sou otimista, tá? Eu acho que nós estamos enfrentando um momento muito crítico, tá? Tudo pode acontecer, mas eu aposto na saída pelo melhor caminho possível, tá? Se eu pudesse fazer um apelo, né, e já que nós estamos discutindo, né, a nossa temática é o Poder Judiciário, eu faria um apelo especificamente dirigido aos integrantes do Poder Judiciário e, por parentesco, né, aos integrantes do Ministério Público, né? Por favor, abandonem a postura de salvadores da pátria, né? Cumpram as normas e os preceitos constitucionais, né? Cada poder tem que atuar dentro do seu limite e na relação respeitosa com os outros poderes. Quando um poder se sobrepõe aos demais, né, nós estamos rompendo com o princípio fundamental da democracia. E no caso específico do Brasil, né, quer dizer, quando as leis têm sido interpretadas ao sabor do momento, quer dizer, isso é um passo que fica muito próximo aos procedimentos fascistas, né? A legislação fascista,
procedimento do sistema judiciário fascista é a expressão da vontade do Kaiser. Tá? Nós tivemos recentemente uma manifestação com um voto discordante só, aqui no TRF4, que cita explicitamente o teórico básico do fascismo alemão, não é? E para justificar a não observância da lei, não é? A transgressão da lei, você moldar os princípios constitucionais aos interesses do momento. Na semana passada, o chefe da Polícia Federal relatou em entrevista ao jornal Estadão, Estado de São Paulo, que ele foi pressionado a agir fora dos padrões e das normas constitucionais pelo presidente do TRF4. O TRF4 fez uma nota desmentindo essa afirmação. Tá? Nós temos aí uma clara divergência entre autoridades, né? Isso precisa ficar explicitado. Então, eu termino com um apelo, né? Quer dizer, cumpramos a Constituição Federal e que cada poder, né, haja dentro do seu limite. Esse é um fundamento fundamental da democracia. Ok, professor Marcelo, rapidamente, por favor. Eu agradeço, então, a oportunidade em debater em alto nível o convite e apenas deixaria a seguinte mensagem. Ninguém ganha com um judiciário fragilizado. Aquele que ataca o poder judiciário hoje é justamente aquele que precisará do judiciário amanhã, quando o arbítrio se inverter de lado. Então, demonstremos uma atitude colaborativa para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, sem que isso nos isente da obrigação de críticas quando elas forem devidas, mas sempre visando ao bem-estar da nação, tratando esses órgãos como funções essenciais à justiça, verdadeiros órgãos de Estado e não de governo. Ok, bom, eu quero agradecer muito a presença aqui do advogado, assessor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Sociais Daniel Abreu, cientista político Benedito Tadeu César e do professor de Direito Constitucional, doutor em Direito do Estado, Marcelo Schenck Duque. Agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui.